Muito bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui nesta quinta-feira chuvosa na região metropolitana, no Rio Grande do Sul como um todo, para debater temas que são importantes. Só que hoje a gente tem um tema específico, que é as relações público-privadas na educação, em especial neste período de pandemia. Nós sabemos, muita gente está morrendo, inclusive por negligência do poder público, que não toma as medidas necessárias para um isolamento social responsável, tampouco consegue manter a condição de vida de trabalhadoras e trabalhadores que estão entrando no desemprego e na fome. Não só desemprego, mas fome mesmo, de não ter nada para dar para suas famílias. Enquanto isso acontece, muitos governantes estão aproveitando a pandemia para realizar contratos com a iniciativa privada. Por exemplo, na educação, estão criando aulas remotas, EAD, comprando plataformas, fazendo contratos com organismos, inclusive internacionais, diríamos, conluios de empresários que estão se aproveitando dessa dificuldade da escola pública, por exemplo, presencial existir na pandemia, para trazer os seus pacotes prontos, que não são dialogados com as redes de ensino, não são dialogados com os conselhos de educação, não são dialogados com as organizações dos trabalhadores e dos pesquisadores de educação. Pouquíssimas universidades foram chamadas para debater. É o caso do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, a URGS, que tem uma Secretaria de Educação à Distância, que não foi chamada pelo município de Porto Alegre para debater possibilidades de educação remota ou EAD nesse período. Foram chamados os membros do Todos pela Educação, que numa live pública, antes de comunicar aos professores, o governo comunicou, né, a sociedade, através do Todos pela Educação, que estaria contratando a plataforma Cortex. É o caso da Rede Municipal de Ensino, que conta com 98 escolas. Não é pouco, conta com muita gente, quase 4 mil professores. Para isso, nós trazemos hoje aqui para debater as relações público-privadas na educação, a nível nacional, estadual, enfim, elas vão trazer a experiência delas. Elas debatem muito isso há algum tempo. A querida Margot Andras, que é membro do Sindicato dos Professores do Ensino Privado, também representa lá na executiva da CUT Nacional os trabalhadores, em princípio, a educação, né, principalmente essa área que ela atua. Mas também ela é membro do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, que está debatendo agora a programação nova, do novo calendário e diretrizes para pensar essas aulas remotas, essas novas relações entre docentes e discentes, enfim, entre comunidades escolares no tempo da pandemia. E a doutora Maria Raquel Caetano, que é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, atua lá em Sapucaí, já atuou em outros campos, e atua dando aulas na pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, enfim, no mestrado que a instituição tem muitas publicações também na área. São duas pessoas que são autoridades na sua linha de trabalho, são autoridades naquilo que fazem e constroem, né, a luta principalmente pela educação pública de qualidade. Eu tenho muita felicidade de ser amigo delas, de conversar com elas, seguida a gente está conversando no WhatsApp, está trocando ideias, a gente fica apavorado junto, né, com o caminho que o Brasil toma nesse período tão difícil, mas a gente quer aqui fazer uma reflexão coletiva com todas e todos. A gente quer aqui aproveitar esse conhecimento que as colegas têm, essa reflexão que elas têm feito, elas têm participado de outras lives também, já acompanhei algumas, e nós temos que discutir, como diz Paulo Freire, o diálogo é tudo, precisamos dialogar pelo menos entre nós. Se o poder público não quer ouvir os trabalhadores da educação, nós temos que construir uma voz coletiva para que a gente faça força e faça enfrentamento, para que o Plano Nacional de Educação seja de fato respeitado, para que a Emenda 95 seja derrubada e retorne os investimentos em educação, para que, inclusive, daqui a pouco a gente aprove uma nova lei de financiamento da educação básica, porque o Fundeb vai ser extinto. Nós não teremos uma fonte de financiamento. Os municípios e estados vão entrar num caos só para pagar salário, não vão conseguir. Então, a gente tem muita coisa para debater em educação e o privado quer dinheiro do público. E essa é a preocupação nossa hoje. Como o privado entra na pandemia para sugar mais recursos do erário público para os seus pacotes, enfim, os seus
desejos, que a gente sabe que o privado trabalha a educação como mercadoria. E nós, da educação, entendemos que a educação não é mercadoria, a educação é um direito, e o Estado tem que garantir isso. Então, já quero passar imediatamente, já me alonguei demais, para a professora Raquel, para suas saudações iniciais e duas boas-vindas para as nossas duas colegas. Então, bom dia a todos, né? Eu vou dar bom dia porque eu não almocei ainda. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, Jonas. É um prazer estar aqui com a Margot também. Eu quero dizer que eu estou bem feliz, né, de poder compartilhar algumas questões, não só das pesquisas, mas também das vivências como professora. Eu sou professora também de educação básica, né? Eu trabalho no ensino médio e também na pós-graduação, no mestrado. Então, obrigado pelo convite e vai ser um prazer estar aqui discutindo com todos vocês. Uma saudação também às pessoas que estão nos assistindo, né? E passo para Margot, então. Margot, seja bem-vinda para as suas saudações iniciais. Bom dia, né, a todos e a todas. Obrigada, Jonas, pelo convite. É sempre bom conversar contigo, né? A gente já passou por alguns diálogos bem empolgados com o contraponto do outro lado, e é muito bom ter pessoas que pensam como a gente na hora da gente poder construir e refletir sobre. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada de estar aqui junto com a Raquel. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Janine. Bom dia, Soraya. Bom dia, Rodrigo, que estão aparecendo agora na tela. Roberto, que felicidade estar junto com vocês. E de abertura, né? Eu não sei se agora a gente começa a falar, mas eu passo a palavra para o Jonas para a gente começar a nossa reflexão sobre o tema, que é um tema super importante, super pertinente nesse momento de pandemia, onde as portas se abrem para todas as possibilidades desses monstros que vêm aí querendo abocanhar o que existe de dinheiro público e de falta de liberdade e de vontade de pegar uma fatia do que a gente tem de possibilidades. Então, eu não sei como é que vai começar. Sim, pode começar. A nossa podemos discussão. Começar. Então, eu acho que a gente pode começar pelo primeiro ponto, que é a educação pública. Ela é o balizador da educação de um país, certo? Um país com educação pública forte, de qualidade e valorizada, ele tem à frente de tudo. Eu sempre digo, eu represento o sindicato dos professores privados, então eu represento a educação privada, e sempre questionam a minha grande defesa em relação à educação pública. A gente só tem uma educação, pode defender a educação privada se a gente tem uma educação pública forte. Ela é a balizadora disso, ela é que valoriza qualquer tipo de professor. Ela tem que ser a balizadora da educação no país. A educação privada ela tem que ser uma opção e não uma falta de opção. E o que está se construindo nesse país, certo, é uma falta de opção, porque está se construindo uma educação pública do jeito do que se faz, e cada vez abrindo mais as portas para a questão da privatização. Tipo, todas essas provas que se constroem para dizer que não se tem qualidade na educação pública, é uma forma de querer colocar, de alguma forma, algum instrumento, certo, que diga, eu preciso interferir nessa educação que, entre aspas, não presta. E isso é uma porta de entrada para algum tipo de sistema pago. Tá? Aí vem os Ayrton Sennas da vida, aí vem todas as coisas. E a pandemia ela veio agora para abrir as portas
para a validação de uma educação não presencial ou de uma educação e que eles viram que não dava certo, mas que eles trazem junto disso sistemas de educação que eles dizem, vem o Córtex aqui, vem o lá, seja lá o que for, como uma possibilidade de grandes empresas, certo, estarem atuando dentro da educação pública, tirando a liberdade de cátedra, tirando o espaço de se fazer pesquisa dentro da educação, tirando o espaço de se construir e de se ter autonomia dentro da educação pública, que é o grande laboratório da educação. É aqui, na educação pública, ou é na educação pública, que se tem que fazer e tem que se experimentar e tem que se construir, certo? Essas possibilidades novas de educação. E é isso que eles não querem. E é esse espaço, certo? Sem nenhum tipo de licitação, nesse momento de pandemia, que eles querem a oportunidade de destruir o que se tem em milhões de estudantes na educação do nosso país. Eu acho que, para começar, a gente podia ir por aí. Raquel, daí eu passo para ti. Ok. Que tu tem mais informações de verdade. Bom, eu vou falar um pouco, né, das pesquisas que a gente tem realizado. Vários grupos no Brasil fazem pesquisas nessa área, mas, em especial, eu também, além do Instituto, eu participo de um grupo na URGS, né, que trabalha as relações entre o público e o privado, que é o GPR-PPE. Então, dentro desse grupo, né, vários colegas têm pesquisado isso, e, em especial, eu também tenho aprofundado nos últimos anos essas questões, e vou falar um pouco das categorias, então, que a gente tem elencado, né, nesse processo de pesquisa. Então, eu quero iniciar dizendo, né, que a educação, então, ela faz parte de um projeto de nação, e, nesse momento, nós estamos diante de um dilema, né? Que projeto de nação e que projeto de educação é este que está em curso no país, né? No país, no estado, nos municípios, né? Pelo Brasil. Qual é o projeto de educação que nós defendemos? Eu acho que essa é uma outra questão importante, né? Que nós precisamos problematizar. Então, nós sabemos que há um projeto em curso, né? De sociedade, de educação e de formação humana que está em disputa, né? Seja pelo conteúdo dessa educação, seja pela questão do fundo público, né? Ou seja também pelas direções, né, das políticas, então, em curso, se é que a gente pode dizer, né, nesse momento, que a gente tem alguma política educacional fundamentada, né, referenciada socialmente, né, que nós entendemos, né, e eu entendo particularmente a educação, então, como um direito, né, o direito à vaga, direito ao processo de ensino-aprendizagem, as relações sociais e tudo que envolve a educação, né, desde o acesso até o processo das relações como um todo, né? E esse processo ele deve ser de qualidade, e não é qualquer qualidade, é de qualidade socialmente referenciada para todos e para todas. Então, nesse momento, já a gente precisa pensar, né, se os modelos de educação que a gente tem aí no meio dessa pandemia, eles atingem todos e todas. E aí eu entro, então, para a questão das parcerias, né, especificamente, que é o tema do nosso debate, né? Então, por parceria, o que a gente entende, né? Rapidamente, então, as parcerias, elas fazem parte de um processo maior da privatização, né, do público, da privatização da educação como um todo, mas elas significam, basicamente, a relação específica, né, entre o governo e o setor privado, ou o governo e a chamada sociedade civil, né, que é um conceito bastante amplo e que cabe em institutos, fundações, movimentos sociais, etc. e tal. Então, para fornecer um determinado ou serviço ou produto, né? Então, é o momento em que o Estado transfere a sua responsabilidade para a sociedade, né, ou para grupos, então, privados mesmo.
E isso pode acontecer de diferentes formas, né? Desde contrato de gestão, contratos de cooperação, enfim, uma série de instrumentos que são legais, né? Porque à medida que vai se modificando essas questões, vai se modificando também a legislação para atender a esses interesses. O que a gente pode dizer, então? Que hoje nós temos, então, um processo, né, de mercadificação da educação, onde a educação passa a ser o grande interesse, né, do capital, seja nacional, seja internacional, e nessa condição desse interesse, ela deve, então, se tornar um bem, né, de serviço. Então, de um direito, ela passa a ser um bem de serviço. E se ela é um bem de serviço, né, ela está condicionada às normas de comercialização, né? Então, a dimensão econômica da educação é característica fundamental dessa ideia de mercadoria que nós temos hoje. Então, nesse sentido, né, e como consequência disso, nós temos a mercantilização, né, da educação e do ensino, com a participação, então, de grandes conglomerados, né, financeiros, que querem ter lucro, que buscam ter lucro. Desde a aquisição, então, e fusão, né, a abertura do capital na Bolsa, que vai administrar a educação, então, como uma empresa, gerando um custo mínimo, né, super reduzido, então, retirando tudo que é possível para baratear esse custo, e também a questão da educação em grande escala, né? Dentro disso, o que a gente tem concretamente? Isso vai incidir concretamente, então, em várias questões, entre elas, na formação das redes de ensino, na padronização da educação via ensino apostilado, na compra e venda de materiais, né, para as redes de ensino, e na venda, então, de programas de gestão para municípios e estados. E isso vai implicar, então, numa questão muito séria, que é a formação de novos conceitos e uma nova cultura na educação, sem caráter pedagógico, mas voltadas para resultados. Então, se a educação é considerada um bem de serviço, né, e não um bem público, um direito, ela passa a ser comercializada, então, como um produto que deve gerar lucro. E aí eu acho que entra essa questão nos tempos de pandemia, né? Quando a gente vê e ouve e lê que grandes empresas pretendem, então, abocanhar, né, parte do mercado da educação com essa pandemia e deixar, então, com isso um legado permanente. Aí eu trago a questão da gestão, né? Então, são programas que vão adentrando nas redes, né, a partir da gestão da educação, né? E baseado, então, em programas gerenciais. E aí a gente vê vários programas e projetos privados que já têm um histórico, né, de entrada no Brasil, criando uma ambiência já para tudo isso, né? E aí, programas de gestão, nós temos vários exemplos, né, que nós tivemos no Rio Grande do Sul e estamos tendo, né, como o Instituto Ayrton Senna, os programas do Instituto Unibanco, né, os programas da Positivo, que vão entrando, então, nos sistemas de ensino pela via da gestão e permanecem, né, e ficam. A questão do currículo e da avaliação, né, que são vários programas que estão sendo oferecidos nesse momento de pandemia, e aí eu acho importante, assim, a gente ver, né, se tu abre qualquer mídia, qualquer rede social, a gente vê um mundo de coisas sendo oferecido, né, por instituições que tu nunca imaginaria que talvez pudessem ter se voltado nesse momento para a educação. Então, são programas de alfabetização, videoaulas, tudo que é da empresa, né, via instrução programada. São programas de avaliação, são banco de dados para avaliações, né,
de questões. São plataformas digitais como alternativas, então, à frequência escola, já que nós estamos, né, nesse processo de educação remota, de ensino remoto, a produção de conteúdos de vídeo e estímulos, então, à organização dessas grandes startups, e aí eu acho que a gente precisa de uma atenção especial, né, que são essas startups que são financiadas, então, por instituições internacionais, né, e que vêm cada vez mais ganhando espaço no mercado. E aí a gente pode ver que são programas, né, de WhatsApp, são programas de plataformas, enfim, né, que buscam entrar e dar um novo sentido para a educação e para a escola. E, por fim, então, né, nessa primeira parte, eu quero falar da questão do professor, da formação do professor e dos trabalhadores em educação, em que também todo tipo de curso, né, é oferecido, e agora, então, com uma abordagem às novas metodologias. Então, eu quero ressaltar, né, que eu não sou contrária, muito pelo contrário, eu sou a favor da educação, da ciência, da tecnologia, da cultura, que é isso que nós temos que desenvolver, né? Trabalhar o conhecimento sistematizado historicamente pela humanidade, não retirada de conteúdos, mas, nesse momento, a gente tem que pensar e repensar o que essas metodologias, essas novas metodologias, estão nos dizendo, né? Quer dizer, não é uma crítica à metodologia em si, mas é por que essas metodologias elas surgem nesse momento, que são as metodologias do ensino híbrido, né? As metodologias chamadas de ativas, aquela educação invertida, né? Sala de aula invertida, etc. e tal. Então, não é uma crítica à metodologia, mas é por que e como neste momento histórico de pandemia. E com a pandemia, então, isso acaba se aprofundando no sentido de que, a exemplo, então, das próprias tecnologias digitais, que vão influenciar a gestão, né, o currículo e a avaliação, e a pandemia, ela vai criar novos mercados, né, para novos produtos, que são esses que a gente está vendo que vem entrando, então, nas redes públicas e privadas, embora, né, nas redes privadas, muitas vezes isso já era já tinha uma frequência, né, maior. Então, o que acontece? Os estados e municípios acabam abrindo mão, né, da produção de conhecimento, da produção de política, da produção de conteúdo, junto com os seus professores, o pensar a educação lá na escola, né, levando em conta o projeto político-pedagógico, as decisões coletivas, a discussão com o conselho escolar. Gente, onde é que está tudo isso? Onde é que estão os projetos construídos pela comunidade? Onde é que estão os conselhos escolares que não são consultados? Né? Onde é que está a discussão, a problematização mais importante nesse momento histórico? Né? Não, mas isso vem tudo de roldão, de cima para baixo, sem contextualização, sem levar em consideração que os professores, né, os gestores, são sujeitos, são intelectuais da educação, estudaram para isso, se formaram para isso, né, e podem pensar nisso, não só fazer. Então, aqui já tem uma outra ideia de desarticulação entre quem pensa e quem faz acontecer a escola, e tudo isso através de um supercontrole, né? Então, controle tanto das instâncias das mantenedoras, né? Que controla o trabalho do gestor, o trabalho do professor, o trabalho do aluno, e também o controle dessas operadoras, né? Dessas startups, desses programas, das operadoras, que estão
se apropriando dos dados, né? Quer dizer, qual é a regulação que tem em relação aos nossos dados enquanto professores, estudantes e comunidade? Onde está regulamentado isso? E aí entra essa questão, né, que para mim é muito cara, que é a questão da gestão democrática. Onde está a gestão democrática da escola pública? A discussão que deve ser feita no sentido de produzir o coletivo. Isso foi deixado de lado, isso não existe mais. Se não existe mais, se está sendo deixado de lado, nós vamos ter que retomar. Né? Não é possível nós termos a escola pública sujeita a essas questões que estão vindo de fora para dentro. E a problematização, a discussão coletiva, onde é que fica? E, então, né, essa questão do controle é muito importante porque a discussão coletiva acaba sendo criminalizada muitas vezes, né? E em relação aos professores, eu ainda quero dizer, nesse momento histórico, né, com essas plataformas, com o ensino remoto, nós temos uma outra questão que nós temos que pensar, que é a substituição, então, do professor, né, por outras funções. Então, por tutor, por colaborador, por formulador de conteúdo, né? Que são novas nomenclaturas que vão entrando na escola e que a gente não se dá conta, né? Então, não é mais professor, é professor conteudista, é elaborador de conteúdo, é ator, é tutor, o que é, né? E isso vai comprometendo, então, o processo, né? Por exemplo, lembrando agora das últimas semanas que 2 casos aconteceram, né? Os professores de uma instituição superior, só para dar o exemplo que isso, né, a gente pode trazer para a educação básica também. Entraram na plataforma para dar suas aulas, quando acessaram a plataforma, foram demitidos. E as suas aulas foram substituídas por um vídeo, né? Então, isso é um exemplo. Outro exemplo é dessas grandes corporações que adentram na educação e que substituem o professor por robôs, né? Então, o robô é que vai dar aula, ou corrigir, ou enfim. Então, vejam, é uma situação muito precária. E eu estou falando do professor, porque o professor é um dos principais sujeitos da educação, junto com seus alunos e junto com a comunidade, né? Então, retirar isso do professor, retirar o papel fundante do professor na construção de um projeto de humanização, de formação integral e integrada do sujeito, é algo gravíssimo, né? E não é desinteressado. Então, ou seja, não é por acaso que esse tipo de projeto está aí, né? De criação de novas culturas de gestão e de formação. Então, só para concluir essa primeira parte, né? Esse ataque aos professores, o que acaba acontecendo, né? Expropria, desqualifica, desconsidera, então, o professor como um intelectual, né? Com aquele discurso. Os professores não estão preparados para trabalhar no ensino remoto, né? Então, já existe aí uma culpabilização, então, do professor. Como se a falta de política pública, né, a abertura para esses grupos que vão adentrando de todas as formas no público, abocanhando a fatia do financiamento, muitas vezes, né, e também se apropriando, então, da cultura da escola pública, né, como se esses não tivessem não fossem culpados, né, ou não tivessem nenhum problema disso acontecer. Bom, o professor não sabe, então vamos trazer quem sabe. Então, essa é uma prática muito comum, né, no Estado brasileiro,
no sentido desse discurso, então, de culpar a escola pública e de culpar a educação pública, né? Historicamente, esse discurso, e para dizer, então, que o público não é bom e que o privado, então, é o parâmetro de qualidade nesse processo educacional. Então, isso vai se introjetando na sociedade, né? E aí a mídia também acaba reproduzindo esse discurso e não desinteressada, né? Para formar, então, essa base que está aí, né? De apropriação do privado no público. Então, para começar, eu acho que era isso. Raquel, antes de passar para a Margot, imediatamente vou ler só alguns comentários aqui. Okay. Pessoas colocaram. O Rodrigo trabalha no DEMAI e tem filha no ensino fundamental. Um país que não investe em educação destrói o futuro de uma nação. Rodrigo, sindicalista aí. Então, a Carla coloca o seguinte: janelas de oportunidades criadas pelo discurso fascista. A Patrícia coloca: o maior controle do governo estadual foi o não pagar os professores da greve. Está todo mundo fazendo suas tarefas, cumprindo prazos, preenchendo planilhas com medo de cortes e demissões. E a professora Ana Lúcia, que está lá em Paris agora, mas atuava aqui no Rio Grande do Sul, na pós-graduação, atua na educação básica, coloca o seguinte: há projetos de educação em disputa. Podem comentar o que significa Paulo Freire como referência nesse processo de disputa de um projeto educacional e de nação? E como as lives podem ajudar no debate teórico e prático sobre a educação pública de qualidade socialmente referenciada? Soraya coloca: a destruição das políticas públicas pelo neoliberalismo precisa culpar e desqualificar o funcionalismo para se justificar. Como fazer uso dos recursos tecnológicos a serviço da participação, do protagonismo dos sujeitos da escola e a favor da produção de conhecimento que valorize os saberes docentes de experiência feitos? Professora Ana Freire. Então, Margot, quero passar para ti, com tudo isso que a gente tem discutido e que tem também visto, porque a Margot está nos conselhos, que é um local de muito lobby, né? A Margot passou no Conselho Estadual, que também é um negócio terrível, para quem esteve lá. Eu não estive no Conselho Estadual, mas acompanhei muito os embates. Então, Margot, seja bem-vinda. Tá. Eu estava anotando algumas coisas enquanto a Raquel falava, para não esquecer de falar, porque quando a gente começa a falar, às vezes a gente esquece de coisas pontuais e importantes. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise lá do princípio, né? Eu acho que quando a gente pensa na construção da sociedade brasileira, a gente vê que muitas vezes a gente dá muito pouco valor ao que foi construído na educação brasileira, tá? E nesses momentos de pouca democracia, para não falar de momentos antidemocráticos, a gente vê como cresce esses projetos contra a educação. E daí, assim, eu me lembro dos meus estudos em educação, e para lembrar, né, eu sou professora de Química, eu sou uma grande metida, né, na questão pedagógica e na educação, mas a profundidade da Raquel é muito maior do que a minha, mas eu me lembro lá nos inícios dos anos 60, dos projetos MEC-USAID, onde o governo investiu um monte de dinheiro, trazendo dos Estados Unidos projetos que iam resolver a educação do Brasil, certo? Por quê? Porque a gente não tinha capacidade de fazer isso sozinho. E nesse tempo já tinha Paulo Freire, já tinha todas as coisas que estavam acontecendo no Brasil ricamente, e muitas coisas legais acontecendo aqui, mas a gente traz de fora, certo? Paga um monte de dinheiro, certo? E porque a gente tem que trazer uma solução imediatista. E nesses momentos antidemocráticos, beirando o fascismo, como a gente está vivendo agora, as respostas têm que ser imediatistas. E é isso, entende? Tem problema de segurança, põe uma arma na mão da população, certo? Tem um problema de uma variação ruim
nas provinhas do MEC, a gente tem que resolver um problema trazendo lá do Lerman, dos Ayrton Semas, ou do Branco Itaúdo, alguma coisa que resolva isso em 6 meses, em 1 ano, porque a gente quer uma resposta imediatista. E, de preferência, de alguém que convença, porque assim, convença um ministro da Educação que é semi-analfabeto. Porque o que foi colocado nesses últimos anos, ministros de Educações, o ministro da Educação era um semi-analfabeto, e esse que vem agora também é um empresário, e que não se... Então, essas coisas são de coisas. A gente tem essa coisa do complexo de vira-lata, onde se tem que trazer de fora ou de alguém que nos convença de uma resposta imediatista, certo? E que tenha uma solução, certo? E de preferência, se for caro, deve ser bom, certo? Que foi o que se fez antes, certo? Se for caro, deve ser bom, eles devem ter a solução, certo? E isso, a Raquel mesmo falou, né? Na escola privada, essa coisa das plataformas, elas acontecem já há bastante tempo. A escola privada compra plataformas da Moderna, da FTD, todas as editoras, e de uma coisa muito perversa, porque não só compra as plataformas e utiliza isso, como faz os professores postarem tudo nas plataformas, de uma forma que essas editoras utilizam esses materiais para produzir os seus livros, certo? Por quê? Porque os nossos professores são muito criativos, são maravilhosamente criativos, certo? E estão colocando dentro do sistema das plataformas de uma forma de que eles têm acesso a tudo que é produzido. Então, é perverso isso, certo? A mercantilização vai além é quase que uma escravidão intelectual, certo? E isso não só está sendo feito no ensino privado, como vai passar a ser, sabe? E isso vai ser vendido para todos os países de língua portuguesa, certo? E não é à toa, entende, que se criou a universalização das línguas luso-portuguesas, entende? Por quê? Porque isso é para ser para todos. Aliás, isso começou querendo levar as editoras brasileiras para a África, certo? E para os outros países. Então, assim, todas essas coisas a gente tem que ver. E outra coisa, a gente está num processo onde se vive uma especialidade, que é a educação, onde todo mundo acha que pode meter a mão, certo? E todo mundo pode dar opinião. Ninguém faz isso na medicina, ninguém faz isso na engenharia, mas na educação todo mundo acha que pode. Todo mundo acha que entende de educação e que pode dar opinião e que pode fazer isso na educação. E se questiona a questão das aulas essas remotas, porque eu não chamo de essas aulas, como se o professor tivesse, e quando a Raquel fala, o professor foi lá dar aula e foi demitido porque a aula não foi. Eu recebo, às vezes, coordenadoras dizendo: o que eu faço com aquela professora que não consegue se sentir bem na frente da câmera? Eu disse assim: olha, bota um marionete, ela é uma ótima professora, põe um marionete para ela fazer a aula, certo? Youtubers. Porque ela não é uma youtuber, ela não é uma blogueira, ela não é uma atriz. Aliás, certo, um grande projeto que deu muito certo e tem uma ótima qualidade, que são os telecursos, entende? Nunca foram professores que deram, eram atores que fizeram aquilo. Foi muito bom, bem montado, foi muito bem escrito, mas quem fazia aquilo eram atores, não eram professores. Porque tem que ser ator que faz aquilo, entende? Eu tenho uma grandíssima amiga que ganhou muito dinheiro, certo? Fazendo um programa de culinária, certo? Ela nunca cozinhou um ovo na vida, certo? Mas ela era uma atriz e ela fazia um programa de culinária. Porque ela é uma atriz, ela sabe fazer isso, sabe? Atores, atrizes sabem fazer isso. Professores não sabem. Professores sabem dar aula. Professores sabem olhar no olho a olho, sabem ver quando o aluno tem dúvida. Aliás, eu estou morrendo de medo nesse retorno
onde o afastamento entre professor e aluno não vai poder fazer o professor chegar do lado do aluno e tirar a dúvida do aluno. Então, assim, ó, não tem como esses projetos e modelos engessados, prontos, resolverem a questão da educação, certo? Aonde? E da mesma forma, sabe, esses cursos para professor, dessas coisas prontas e engessadas, tiram a humanidade da educação, tiram a discussão, a reflexão, né? Eu botei assim, o professor que é o especialista, ele é o único capaz de fazer a sistematização e a reflexão do conhecimento. E isso tem que se dar presencialmente, cara a cara, certo? É ele que tem essa capacidade de fazer, certo? Então não existe outra forma. É claro que cursos, discussões, mais conhecimento, podem enriquecer, mas não é isso que eles querem. Não é isso. Eles querem essa escola imediatista, eles querem essa resposta imediatista, eles querem um aluno que dê uma nota na provinha da matemática ou não sei o que lá, da provinha Brasil, um resultado rápido. Essas pessoas não pensam, não refletem, certo? Esse é o modelo americano de robozinhos, certo? O que fazem, certo, os brasileiros e os indianos pesquisadores serem tão maravilhosos no mundo inteiro, entende? Terem essa capacidade criativa. E eles querem justamente tirar essa capacidade criativa desses 20% que baixam a cabeça e que dizem amém a tudo que esse governo genocida, fascista, certo, eugenista, certo, fala. Certo? E são 20% da população. Por quê? Porque não pensam, não conseguem fazer mais do que 3, 4 sinapses, porque de alguma forma, certo, pararam de pensar. Tá? E é isso que a gente não quer que aconteça. E são o quê? 5 milhões de crianças no ensino básico, certo? Que a gente precisa, de alguma forma, voltar para a sala de aula, ou mesmo nessas aulas de alguma forma feita, fazer com que eles leiam e reflitam sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas, e eles não querem. E eles querem tirar isso da possibilidade. E a educação. Uma vez eu estava discutindo com o Dão, que é um auditor fiscal, e falando sobre a educação pública. E ele disse, a educação pública no Brasil é uma das educações que mais dão certo no mundo, certo? E ele dizia assim, olha o custo de um aluno do ensino público brasileiro. E compara, por exemplo, de um aluno de uma escola militar, que eles se vangloriam de que na escola militar dá certo. A diferença é 30 vezes mais, certo? Se no colégio militar ali, eles gastam 30 vezes mais, certo? E se a gente consegue formar um aluno na escola pública e se passam na URGS, certo? 30% dos alunos saídos do colégio militar e passam na URGS 3% dos alunos saídos da escola pública, essa aqui deu muito melhor, entende? Porque se esse aqui custa 30 vezes mais, tinha que passar 30 vezes mais os alunos do colégio militar. Tá? Então, essa escola dá muito mais certo, entende? É o sucateamento do sucateamento, é o professor mais mal remunerado, é a escola sem menos condições de infraestrutura, certo? É o aluno que tem menos possibilidades e ele aprende porque esse professor dá a sua alma e recebe parcelado, certo? E continua fazendo a educação acontecer. E daí os caras querem mexer na liberdade de cátedra. E daí os caras querem mexer na possibilidade das coisas acontecerem. Não dá para deixar isso acontecer, sabe? A iniciativa público-privada é para romper
com a possibilidade de se ter a liberdade de cátedra, de se ser criativo, de se poder fazer o que ainda a gente precisa valorizar a educação. A gente precisa, sim, tirar o congelamento dos gastos da educação. A gente precisa, sim, que se agora na pandemia se conseguiu dinheiro, existe dinheiro para vir para a educação, sim. Se tem dinheiro para dar para a Fundação Lema, tem dinheiro para vir para a educação, sim. E é isso que a gente tem que, de alguma forma, conseguir fazer com que venha. E a população tem que gritar por isso. Bom, então eu quero só, finalizando aqui algumas questões que... Deixa só um momentinho, Raquel, antes de te passar, só ler alguns comentários aqui. Ok. A Eulália coloca o seguinte, que foi secretária de Educação do governo Tarso, adjunta. Segundo uma apresentação da deputada Margarida Salomão, o problema não é o problema em si, e sim a apropriação que faz dela. O problema do fundo é o capitalismo, o problema de fundo é o capitalismo e seus valores que são impregnados nas pessoas que mais perdem com ele, ou seja, nos trabalhadores. O Marcos coloca o seguinte, isso, baita vexame, mas que mostrou as intenções do governo com o setor. Está falando lá da cultura, quando uma atriz assumiu. Soraya, distopia em todas as áreas, e só faz de conta, só o capital que importa, tristes tempos. Tem mais um comentário aqui, tem vários outros comentários, mas tem um outro comentário do Marcos. O MEC entregou o PNLD às editoras, que é o Plano Nacional do Livro Didático. Enfim, depois a gente coloca mais alguns comentários, eles estão aparecendo na tela aqui, gente, todo mundo que está assistindo nós, está comentando, podem continuar colocando perguntas, professora Raquel. Eu até vou falar um pouco dessa questão, né, porque eu acho que a Eulália, eu acho que falou, e a Ana falou alguma coisa também, e agora essa questão do Marcos. Então, às vezes, né, a gente diz que não existe o projeto, né, mas existe um projeto em curso, que é um projeto de destruição daquilo que é público, né? Então, pode ser, eu entendo, assim, por duas questões. Uma é para destruição mesmo, né, para destruir com a cultura do que é público, e outra para introduzir essas ideias conservadoras, né, que estão aí nos assombrando, né, através de falsas afirmações e questões, e que as pessoas muitas vezes acreditam, né, acreditam justamente por não ter um olhar ampliado para o que acontece no seu entorno. Então, isso eu acho que é um fato interessante também, que a gente precisa entender. Então, esses discursos todos, essas fake news, né, inacreditáveis, a gente tem que se perguntar, bom, por que ainda tem pessoas que acreditam nisso, né? E como acreditam? Acho que isso está guardadinho, mas é uma questão para a gente pensar, talvez até para um próximo debate. E o esvaziamento do debate público, né, do que é público em geral, mas aqui da educação pública, principalmente pela gestão empresarial, ela é projeto também, né? E vem transformando a escola, os professores, os trabalhadores em precarizados e muitas vezes, desculpe a palavra, em alienados, né? Em alienados, e também a comunidade escolar. Então, não é uma crítica, mas é algo para a gente poder pensar. Então, no momento que tu está envolvido com tanto fazer, tu não consegue pensar, né? É nesse sentido que eu estou trazendo. Então, tu vira um fazedor de coisas ao invés, né, de pensar, bom, como é que estão os alunos na pandemia? Como é que eu posso atender a comunidade? Que, na verdade, é o público que está atendendo, são os professores, são as escolas, né, que estão dando essa assistência. E, ao mesmo tempo, esquece-se, né, esse tempo que a gente precisa para pensar, para construir, para elaborar. E, parafraseando, então, a Camila Catini, se eu não me engano, que ela fala, né, que é
uma verdadeira miséria pedagógica na pandemia. Então, nesse sentido, de todo esse conjunto de questões que a gente acabou tratando aqui. Mas, em relação à questão do projeto, né, do projeto de educação, e aí respondendo a Ana, eu acho, Ana, no meu entendimento, que precisamos, sim, de um projeto educacional calcado na educação para os trabalhadores, né? Na educação do povo e para o povo, resgatar um projeto, né, que já há um tempo, né, se desenvolveu, de comunicação, de diálogo com as comunidades, de democratização do acesso, de democratização da gestão, trazendo fundamentos, sim, né, do Paulo Freire, que é o patrono da educação nacional, e que faz muita falta, porque quando a gente retira aqueles conteúdos problematizados pelo Paulo Freire da educação, a gente acaba esvaziando, né, a questão pedagógica, esvaziando o pensar nessa educação para o povo. Porque a escola pública é isso, atende à educação dos filhos dos trabalhadores, gente. Então, nós temos que nos entender que a escola pública, ela atende a uma determinada classe, que é a classe trabalhadora. E é para isso que nós temos que nos voltar, né? Na construção de um projeto de educação para a classe trabalhadora, tendo como fundamento a questão da democracia, a discussão sobre democracia, né? Porque como a Margot falou, né? A pouca democracia que nós estamos vivendo. Então, nós temos que retomar um projeto democrático de educação. Nós temos que retomar um projeto de formação, né? Realmente de formação, embasado na cultura, no trabalho, na tecnologia e na ciência, porque o conhecimento não pode ser menos, ele tem que ser mais, né? E a questão, né, de discutir a própria questão da formação dos professores e servidores, né? Que ninguém quer um professor mínimo na escola. Ninguém quer um professor mínimo. A gente quer um professor intelectual, que pense nos seus alunos, que pense nas estratégias de aprendizagem, que pense na educação como processo e não como produto, né? Como são os programas que a gente vem verificando. Então, eu quero dizer para vocês que o problema não é agora até apareceu. A tecnologia em si, né, que ela faz muito bem para os jovens, para as crianças, e as crianças se acostumam já desde que nascem com ela, mas é o que fizemos com ela, né? E de que forma nós nos apropriamos desse conhecimento tecnológico. E aí, a questão mais importante, sem excluir ninguém. Porque o que nos falta é uma política de inclusão tecnológica para todos e para todas. Temos fundos públicos para isso, mas por opção não fazemos. Essa que é a grande questão. Se não era, depois de 5 meses de pandemia, nós termos acesso a celulares, acessos a notebook, acessos à banda larga, acessos a Wi-Fi nas praças, nas comunidades. Gente, 4 meses é possível pensar nisso, né? Então, o que me parece que nós, com essas ações e com essas políticas, nós queremos realmente, nós não, né? Mas o Estado em si quer realmente excluir a população. Então, a educação ela passa a ser só para alguns e não para todos. E isso é muito preocupante, principalmente num momento de pandemia, né, em que às vezes me passa que o projeto não é nem de diminuição do Estado, mas sim de acabar, né, de alguma forma, com o Estado para a questão social
e repassar, então, tudo para o privado. E não pode ser assim, né? O Estado, nós temos que nos apropriar do Estado, nós temos que nos apropriar da educação, nós temos que fazer o bom combate, e eu vejo, assim, que... Posso finalizar já? Então, eu acho que a gente precisa fazer, né, uma retomada, né, da educação como um direito social público, e parafraseando, então, o Freitas, né, nós não podemos defender a escola, só a escola pública, nós temos que defender a escola pública com gestão pública, né, pública, laica, gratuita, de qualidade para todos e para todas. Então, antes de passar para o fechamento final, eu queria trazer essas questões. Então, sim, precisamos de um projeto, precisamos retomar, né, os fundamentos da educação popular, debater Paulo Freire, sim, debater diferentes autores que nos ajudam a pensar essa educação, né, mas uma educação máxima, não uma educação mínima, que é o que a gente tem visto agora, né, e que podem nos trazer situações irreversíveis nesse projeto de privatização do público, neste momento que a gente está passando. Então, eu acho que era isso, né, dentro desse bloco com essa discussão. Não sei se ficou alguma coisa para trás. Antes de passar... Tá bem bom. Antes de passar para a Margot, Raquel, eu queria fazer uma reflexão em cima do que vocês disseram, que eu achei muito importante. É a questão do professor como intelectual e a propriedade do que ele faz. Hoje, essas plataformas vão se apropriar de produções intelectuais dos professores, porque cada professor tem uma didática. Imagina a pessoa, eu tenho mais de 10 anos de ensino de educação básica. Então, eu aprendi a lidar com os alunos de determinado setor social. Eu aprendi a construir possibilidades, por exemplo, numa escola que não tem instrumentos musicais. E a gente tem que trabalhar música, tem que trabalhar educação musical. Então, a gente vai produzindo formas de fazer com que os alunos se apropriem do conhecimento científico que a humanidade acumulou. E o artístico também é um conhecimento científico. Claro. Né? As pessoas dizem muito assim, é cultura. Não, na música há muita ciência. Há muito desenvolvimento intelectual e capacidade de trabalhar com os sons de forma que tu construa outra visão de mundo, outra estética, outra possibilidade de interpretação da realidade a partir do mundo sonoro. E então isso tudo vai para a plataforma e eu não sei quem vai usar, o que vão fazer com isso, não pediram uma autorização minha. Aí daqui a pouco a secretária de educação vai acessar tudo isso para dizer lá na frente, olha, o professor Jonas lá é doutrinador, ele doutrina, por isso que tem que colocar a mordaça na escola, porque a secretária de educação, muitas vezes, ela é adepta dessa política de que os professores são os vilões, de que a educação, o problema é o professor, o problema não é o Estado que não aplica os recursos mínimos, o problema não é o Estado que, ao invés de respeitar as instâncias que representam os trabalhadores, chama os empresários para dizer o que é para fazer dentro da escola pública. Quando o problema da escola pública, às vezes, é a falta de professores que o secretário não faz concurso e não nomeia, que é o caso de Porto Alegre. Se hoje falta professores nas escolas, se hoje as crianças não aprendem matemática, português, é porque há negligência, há desrespeito com o cidadão que paga impostos. E aí estão usando até a linguagem neoliberal, que eles falam tanto, o pagador de impostos, pagamos impostos em demasia e não temos serviço. Pagamos impostos, mas eles são escoados para interesses escusos, interesses privatistas. Basta ver os escândalos que tem com os sistemas apostilados aí, que um monte de secretário da educação de municípios do Brasil inteiro, para não falar do Rio Grande do Sul aqui, roubaram, essa é a palavra. Secretários de educação roubaram, por acordos que fizeram com empresas com sistemas apostilados, dizendo que era a grande salvação, principalmente dos ciclos de alfabetização. Porque tem esse discurso, né? Olha, não alfabetizam mais, não conseguem mais, tem que dar recurso para o professor. Recurso para o professor é plano de carreira. Recurso para a educação é respeito às instâncias democráticas, como a Margot e a Raquel colocaram. É o debate com quem faz a escola. Eu não posso criar uma política educacional e enfiar a goela abaixo do professor que está há 25 anos em sala de aula, gente. Eu tenho que ouvir minimamente esse cidadão. Se a pessoa está lá, ela entende de gerações e gerações de alunos, o conhecimento dela é intelectual, é científico, pode não ter o título de doutor,
não tem o título de mestre, mas é doutor honoris causa da prática da educação, porque fez ela na relação com os alunos, a prática freiriana, né? Ela, mesmo que inconscientemente, fez a prática freiriana, que é ouvir, perceber a realidade, ir trabalhando em cima dela e conseguir ensinar matemática para um aluno que não tem R$2 para comprar um pão, mas consegue ensinar, consegue fazer com que ele se aproprie de um conhecimento científico para que ele possa depois, talvez, lutar contra essa desigualdade, junto com outros que têm que lutar, mas o Estado está ausente. Então, o professor da escola pública, por exemplo, ele faz das tripas coração, com poucos recursos, e faz muito, gente, faz muito. Eu quero dizer que eu vim de escola pública, e assim, ó, eu devo muito à escola pública, e eu admiro até os professores que estão na escola privada, como a Margot, porque não é fácil, é uma pressão da empresa. Todo chega final de ano, tu não sabe se janeiro e fevereiro tu vai ter salário, tu não sabe se tu vai estar empregado. É muito triste isso, de saber que as relações mercantis, elas entraram dentro da educação. Eu acho que o Brasil precisa ainda avançar, que é isso que a Raquel coloca muito bem, a Margot. Um projeto educacional precisa ser resgatado. E esse projeto é de uma escola, de uma educação cidadã. E aqui não trago um princípio filosófico, aqui eu trago a escola real para trabalhador e trabalhador. A maioria da população é quem vive do seu próprio salário, do seu próprio suor. Essa escola tem que pensar para esse sujeito. Como esse sujeito pode adquirir, né, pode vencer e construir mais direitos sociais. Porque o que a gente vê hoje é dentro da escola, muitos pais reproduzindo o WhatsApp lá dos bolsominions. Desculpa trazer esse assunto aqui, que não é o nosso assunto, mas reproduzem lá dizendo que o professor é doutrinador. Olha, o professor ensina sexo na escola, não é lugar de ensinar. Puxa vida, se nós não falarmos de gênero, sexualidade, DSTs, sabe o que a gente vai ter? A gente vai virar daqui a pouco um país que as pessoas nem têm conhecimento de métodos anticoncepcionais, da destruição que são essas doenças para grupos. Por exemplo, se tu for no continente africano, a educação ela é mais atrasada que ainda a educação da América Latina, porque lá eles têm dificuldade, lá os países europeus roubaram tanto de lá, recursos naturais, vidas, escravizaram o povo, que agora, há pouco tempo, eles se libertaram dos reinos europeus, das coroas, e a educação lá é muito fraca. Então, se hoje lá eles não têm uma saúde de qualidade, se hoje eles têm uma disseminação altíssima, por exemplo, de HIV, é porque eles foram saqueados, roubados, e eles não acessam o conhecimento científico para poder se proteger, e eles não têm condições materiais, inclusive, para consumir e comprar métodos anticoncepcionais e proteger a sua vida e a vida dos seus. Então, a educação, quando a gente faz no Brasil esse tipo de educação, que eles chamam de doutrinadora, a gente está buscando proteger a vida das pessoas e ensinar para as pessoas que elas podem ser o que elas desejarem ser, e não ser o que alguém diz que ela tem que ser. A igreja não pode dizer quem a criança deve ser. O que deve ser é uma decisão individual. Ontem a gente conversava aqui com uma acadêmica do direito, a Pérola, que é vereadora suplente de Porto Alegre, e ela está fazendo uma pesquisa que é o seguinte: o direito à intersexualidade. Porque em muitos países, quando a criança nasce hermafrodita, o pai e a mãe têm o direito de operar e decidir qual sexo vai ser da criança. Quando, na verdade, a natureza, ela está diferente ali. Né? Ela não é essa definição clássica que o mundo dos homens construiu entre homem e mulher. Então, assim, a gente tem que debater essas coisas assim na escola. E a escola tem que ser espaço em que o professor possa acessar conhecimento. E aí eu trago de novo o debate do professor intelectual. Lá no interior, na escolinha, que o professor está com a turma muito seriada, ele tem que ter dinheiro para comprar livros, tem que ter dinheiro para ter um programa bom de banda larga, tem que ter dinheiro para trocar um computador de 2 em 2 anos, ele tem que ter dinheiro para viajar para a capital, para assistir um circuito cultural, ele tem que ter dinheiro para conhecer outros lugares, porque assim ele vai poder conhecer mais, construir mais e ajudar mais aqueles alunos a se emancipar. Então, esse professor não pode ter o salário parcelado como ele está tendo hoje pelo governo estadual. Ele não pode ter o corte, por exemplo, mesmo tendo pagado a greve, o calote que o Leite deu. Isso é atacar a educação. Isso é amordaçar. Então, esse intelectual lá não tem liberdade para pensar. Não tem liberdade, porque é jogado para ele um livro didático que ele tem que desenvolver. É jogado para ele uma plataforma do Google Classroom que ele tem que preencher planilhas, e mais planilhas não podem nem refletir e construir com os alunos.
Então, assim, o professor do Estado brasileiro, que eles tanto falam em democratização da tecnologia, o Lália trouxe aqui a tecnologia, até hoje as escolas não conseguiram democratizar o acesso ao computador e nós já estamos no smartphone. O que mais se usa é smartphone. Estava olhando na internet, as pessoas acessam redes sociais, 99% é pelo smartphone. Já passou a era do computador, nós estamos na era do smartphone, do computador na mão, e a gente não conseguiu democratizar aquele lá do mouse e do teclado. Então é uma tristeza, porque o Brasil parece que ele continua patinando, as pessoas não acreditam no desenvolvimento de uma política de Estado. Quando as pessoas não querem aprovar o Fundeb, está sendo uma batalha enorme no Brasil para discutir um fundo de financiamento da educação básica. E está lá os caras disputando, né, o recurso do público com o privado. E agora eles querem abrir mais e mais matrículas no fundamental, já estão abrindo na educação infantil. Enfim, ensino superior cresceu muito com a iniciativa privada. Então, gente, o que a gente fala aqui é que nós precisamos, essa é a nossa reflexão coletiva, assumir com mais força, nos empoderarmos enquanto coletivo, porque senão no futuro nós estaremos executando tarefas. A gente chega na escola, pega no escaninho a aula, vai lá e repete, liga o microfone e começa a ler um papel. Daqui a pouco vai ser isso, não vai ter mais aquela relação de conversar com o aluno, perguntar o que ele viveu no dia, como é que está a tua vida, como é que está a construção, e a partir dali dos elementos reais, construir um conhecimento local, um conhecimento que sirva para a vida dele, e não só a reprodução do livro didático, enfim, do conhecimento, né, mais conteudista, que é o que essas plataformas estão fazendo. Bota conteúdo lá, foi o que o secretário do município falou. Não importa se o aluno vai acessar, vocês têm que colocar conteúdo, despejar. É isso, gente, isso não é educação, isso é arremedo, isso é fingir em ano eleitoral que está fazendo alguma coisa para parecer que é bom governante. Eu quero passar para a Margot, assim, desculpem o meu tom de voz, que é indignado, é porque eu tô na escola e eu tô vendo isso. É uma bandalheira, gente, com dinheiro público, sabe? Isso que entristece. O dinheiro suado dos trabalhadores que pagam esses impostos e quem está lá atrás não faz direcionar corretamente o imposto. Por exemplo, vai olhar aqui em Porto Alegre, na Secretaria de Educação, tem gente ganhando bolsas da iniciativa privada, a gente sabe. Não podemos duvidar daqui a pouco aparecer professor aí com mansão de 1 milhão. De 1 milhão. O professor não ganha recurso para ter mansão de 1 milhão, mas daqui a pouco vai ter mansão de 1 milhão de professor que passou ali por dentro da gestão. Então, assim, isso é preocupante. Margot, querida. Bom, não sobra muito para eu encerrar, mas eu queria te dizer, Jonas, se gravarem a tua aula, eles vão te chamar pelo Escola Sem Partido, só para chamar a tua atenção, porque as suas aulas serão gravadas para serem publicadas em livros, porque eu tenho certeza que elas têm uma qualidade muito boa, e isso vai ser só para desviar a tua atenção, certo? Porque eu acho que é isso que o Escola Sem Partido faz, desvia a nossa atenção, porque eles querem, de alguma forma, as nossas aulas gravadas para publicarem elas em livros algum dia, pela qualidade das aulas que fazem esses professores que eles chamam de doutrinadores. Tá? Eles querem, na verdade, fazer isso, com que a gente não tenha liberdade de cátedra. E é esse o grande objetivo desse projeto da Escola Sem Partido, né? Que a gente tenha aulas engessadas, que a gente não faça isso. E para me despedir, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que essas questões têm uma complexidade muito maior do que simplesmente a gente bipolarizar elas, que é o que, às vezes, eles tentam fazer com que a gente leve, porque essa é a tendência deles, né? Colocar isso, né? Esse é um professor doutrinador, isso é aquilo, esse é preto, esse é branco, esse é assim, esse é assado. Então, é complexo, certo? E eu acho que a gente tem que falar como o Jonas falou, a gente tem que lutar pela questão da qualidade da escola e da valorização da escola. A gente precisa de uma escola que tenha uma infraestrutura, e eu acho que quando a gente fala da democratização no sentido de ter tecnologia para que esses alunos tenham acesso, no sentido de ter internet disponível no Brasil inteiro, porque a gente tem que pensar que, às vezes, o fato do aluno ter ou o smartphone ou o computador
não garante, porque às vezes ele mora num lugar onde a internet não chega. Eu acho que a gente não pode esquecer também que o professor precisa ter essa tecnologia. Precisa também ser disponibilizado para o professor a possibilidade de que ele tenha uma infraestrutura, e não é só, certo, o computador e o smartphone, mas se ele for fazer uma aula gravada, ele precisa ter um espaço e uma infraestrutura para que isso saia de qualidade, certo? E eu acho que isso também é possível de fazer. Eu acho que se a gente for pensar em algumas atividades experimentais, o professor poderia gravar isso em casa ou num laboratório e levar para a aula para isso acompanhar quando não tem na escola um laboratório e poder fazer essa visualização. Eu acho que todas essas tecnologias elas servem e acompanham e podem ajudar, e ter a possibilidade desses recursos e a utilização desses recursos, e por isso que eu digo que é tudo muito mais complexo, e não é, certo, na utilização de um modelo pronto e vindo de fora, certo? Isso tem que ser construído, certo? Pelo professor, pela escola, pelo grupo, e tem que ser uma coisa interdisciplinar, e tem que ser uma coisa construída em cima dos planos nacionais, estaduais, municipais, portanto, não é do jeito que está sendo projetado, certo, por esse governo. Então, eu creio que a gente tem que fazer uma força-tarefa para que bloquear esses projetos de iniciativa público-privada do jeito que está vindo. Eu acho que esse momento de pandemia está facilitando a chegada de coisas que a gente já previa antes, e como uma solução, e volto a dizer, certo, é essa tendência de soluções imediatistas, e é a gente, é a comunidade, são os pais, certo, das escolas, quando a gente fala de educação básica, certo, os responsáveis por esses estudantes, são os professores, é a comunidade em geral que tem que dizer não, entende? Basta, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer e não é isso que a gente aceita. A gente quer uma escola que não é a escola que a gente tinha antes da pandemia, porque a gente não vai conseguir ter a escola que a gente tinha antes da pandemia, é uma outra escola, é uma nova escola, certo? É uma escola que vão ter que ter outras relações, outros aprendizados, outros desenvolvimentos, certo? Eu acho que a gente vai ter que repensar, é um outro tempo, mas não é essa escola desse modelo pronto que eles querem aplicar para a gente. Tá? Então, eu acho que eu encerro por aqui agradecendo, certo, a companhia de vocês, certo? E dizendo que estamos abertas para outras discussões. Tchau a todos, obrigada. Tchau, Margot. Bom, posso falar? Tá. Pode. Então, eu só quero retomar uma ideia ali da questão ideológica, né? O que é mais ideológico ou menos ideológico, que talvez caberia uma outra live sobre isso, né? O que é ideológico? Ideológico é, por exemplo, quem doa e escolheu o programa? É ideológico ou é ideológico? Ou é o professor dando aula lá sob controle? É ideológico ou não é ideológico? Ideológico é eu escolher qual é a empresa que eu entro na minha rede? Quem paga é ideológico? Não é ideológico? Né? Então, acho que essa é uma questão também para ficar para uma próxima live, né? O que é ideológico? Tudo é ideológico, né? Tudo vai depender da visão que tu tem sobre. Então, tu tem uma visão X, né? Tu tem uma visão Y, e assim, só para não esquecer dessa questão, porque eu acho que essa é uma questão também importante de discutir, viu? Porque são sempre é sempre um grupo que é ideológico, o outro não é, né? Bom,
E também dizer, né, que a questão da tecnologia, agora lembrando que a Ana falou, a questão da tecnologia, ela pode ser super bem aproveitada, né, gente? Ela pode ser bem pensada, porque a própria educação à distância, ela tem uma diretriz, ela tem um projeto, mas não é nem parecido com essa ideia de ensino remoto. Então, a tecnologia, se for bem usada, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, como nós estamos fazendo aqui, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma tecnologia, de um trabalho precarizado, né? De um programa precarizado, que não é a educação à distância como a gente deveria estar tratando. Bom, e por fim, então, eu quero dizer, né, e quero ressaltar algo que eu disse numa participação que eu fiz essa semana, que é que, embora, né, nesse momento muito difícil que a gente está passando, que a gente deveria estar pensando nos outros, né, em nós e nos outros, nos cuidando, nós estamos aí, né, enfrentando todas essas dificuldades, né, que o mundo nos apresenta e que a educação, nesse período, nos apresenta os desafios, né, que são nos postos. Então, isso é uma questão que eu gostaria de ressaltar. E, por fim, então, dizer, né, que embora tenha esse desequilíbrio, nessa disputa da educação, né, de projetos educacionais tão distintos, eu sempre acredito que ainda há esperança, né? Porque, como eu falava lá, a escola não muda por decreto, ela não muda porque alguém diz que ela tem que mudar. E isso Paulo Freire já dizia, né? Ela muda quando a gente encontra significado, né? Naquilo que nos é dado, nos é proposto, e aquilo que a gente constrói. Então, gente, a escola reage, os professores reagem, né? Também essas políticas, elas não podem vir e ficar dadas assim e serem imexíveis, né? Então, existe reação, sim, existe professores fazendo a problematização, eu acho que essa live, ela proporciona isso, né, essa discussão. E essa live virou, inclusive, Raquel, a sala dos professores. Ai, que bom. E aí, então, a gente tem que retomar, né? A gestão democrática, buscar ampliar sempre a participação, né? A participação popular, a participação dos conselhos, o diálogo com os pares, que mesmo remotamente a gente pode fazer, né? Quer dizer, não é desculpa, eu não vou fazer. Não, vamos fazer, achar uma forma de fazer. O diálogo com os pares, o diálogo com a comunidade, o atendimento aos alunos no sentido de ver como é que eles estão, né? De aproximação, de não perder vínculos. Esse é um dos sentidos. E eu tenho pensado muito nessa ideia do comum, né? O que nos faz ser comum nesse momento? Qual é a nossa luta comum nesse momento? É o projeto coletivo? É a construção do projeto coletivo? É a construção de saídas coletivas? Porque a minha esperança, ela está nesse sentido, né? De nós fortalecermos o que nos é comum, né? Como projeto coletivo de educação, de escola pública, de processo de ensino, né? Para que realmente a gente possa garantir, de alguma forma, minimamente, a aprendizagem. Então, essa é uma ideia que eu tenho pensado muito, né? De nós nos fortalecermos enquanto coletivos de professores, docentes, escolas, funcionários, comunidades, e também pensar, né, que tempos difíceis exigem amor ao extremo. Então, nunca podemos perder, né, essa ideia de que tempos difíceis precisam de amor ao extremo, amor à educação, amor às pessoas,
né, sensibilidade, e porque é isso, né, que a gente vê que está faltando. E a educação não pode virar as costas para isso, muito pelo contrário, né? Nós que somos professores, que estamos atendendo lá na ponta, é que sabemos o quanto nós amamos, né, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós podemos ainda construir juntos. Então, muito obrigado, Jonas, pela possibilidade de participar, de dialogar. Obrigada, Margot. Né? Fiquei super feliz assim, de poder discutir esse tema tão caro, tão difícil para nós, né? No momento que a gente está disputando aí um Fundeb público, um plano nacional, né? Que nem saiu do papel ainda. Então, tempos difíceis merecem discussões, né? E abraços coletivos. Então, gente, assim, ó, quero agradecer imensamente a querida Margot, a querida Raquel, que eu admiro muito, porque elas trabalham demais, gente. Elas vão sair daqui agora, as duas vão para outras atividades. A Raquel vai para uma live lá no Mato Grosso, a Margot vai lá debater como é que vamos organizar o calendário escolar na pandemia de Porto Alegre, no Conselho Municipal de Educação. Então, as frentes e o trabalho nunca cessam. Mas assim, gente, eu fico muito esperançoso ouvindo vocês e os comentários, a riqueza dos comentários. Isso aqui, como eu brincava ali antes, virou a sala dos professores, e realmente é isso. E eles temem a sala dos professores. Os poderosos temem a sala dos professores, porque os professores, assim como várias outras pessoas, outras categorias, eles sentem na pele o que é a ausência do Estado, né? Porque as pessoas têm muitas necessidades. O professor não vê só a necessidade da falta da educação e do sucateamento da educação. Ele vê o problema da assistência social, da saúde, do saneamento na periferia. O professor, enfim, ele vive os problemas junto com os alunos. É muito triste. Eu já vi professor, gente, início da manhã, quando era 7h30 ainda, agora é às 8 horas que a gente começa. 7h30 da manhã não consegui começar a aula porque era inverno frio e o aluno tinha chegado de bermuda e chinelo. Ele teve que ir correndo buscar na escola, ver se achava uma meia no armário de um professor para pelo menos aquecer o pé daquele aluno no inverno rigoroso do Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente vê muita coisa na escola pública. Então, o professor, ele não é só um cara que vai lá com o seu caderninho para dar aula, ele é um ser humano e que vive os problemas da maioria da população, que a maioria é quem usa a escola pública. Então, gente, vamos continuar na luta, vamos continuar defendendo essa escola para todos, que a Raquel fala tão bem, que a Margot também brilhantemente nos traz. É possível, sim, um novo tempo, nós temos que acreditar na mudança. O Paulo Freire já ensinou, está aqui, né, as colegas, para nos lembrar sempre do Paulo Freire, a Ana Freitas, que é uma estudiosa da literatura freiriana. Nós temos que esperançar. Esperançar tem que se transformar num verbo, numa ação, de que a gente, sim, no futuro, e logo aí tem que ser esse futuro, nós temos que nos sair dessas amarras do capital, dessa condição de subalternidade, como falava Antônio Gramsci, mas isso só se dá pela conscientização das massas. Tem que entender que cada pessoa é sujeito, cada pessoa é capaz de tomar decisões, só que para tomar decisões, o Estado não pode amordaçar essas pessoas. Por isso, a escola sem partido, esses projetos proto-fascistas que a gente está vendo no Ministério da Educação, e o cara saiu atirando. Lembra que ele quis acabar com as cotas de pós-graduação quando ele saiu. Então, não saiu de lá um cidadão brasileiro, saiu do MEC um criminoso e réu confesso, porque numa reunião de ministros atacou instituições garantidas pela Constituição, e também porque fez uma série de decretos contra a democracia e contra a diversidade e os avanços da educação brasileira. Então a gente tem que analisar muito bem isso. No passado a gente tinha mais gente decente. As pessoas comparam muito, quero fazer essa comparação final, Bolsonaro com Lula, que os dois não acessaram o ensino superior. A diferença é que o Bolsonaro, ele vai e acessa só criaturas medíocres proto-fascistas. E o Lula, mesmo não tendo acessado o ensino superior, ele entende que tem uma diversidade na sociedade, conseguia reunir equipes em condições de olhar para o povo brasileiro que tem identidades diversas, tem necessidades diversas de cada região. E o Bolsonaro só olha para os poderosos, para aqueles que financiaram a sua campanha, para não falar aqui em milicianos. Então, gente, a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Ontem eu entrei na página dos professores estaduais do Rio Grande do Sul e eu vi alguns, tomara que sejam perfis infiltrados,
defendendo o Bolsonaro. Isso é preocupante. Fica aqui para uma próxima live nós debatermos isso. A educação e os educadores podem defender o Bolsonaro? Ele está a favor dos professores da educação? Isso também é um tema que nós precisamos abordar. Mas fica um grande beijo no coração de todo mundo, um grande abraço também para estar aqui construindo conosco. E a gente acredita sempre na construção enquanto professor. Até a próxima, gente. Uma boa quinta-feira e logo, logo, a final de semana, vamos descansar um pouquinho. Tchau. Tchau, gente. Estado forte, SUS forte e escola forte. Tchau. Isso aí. Tchau.